Olá pessoal, tudo bem? Emildo Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, num dos meus vídeos anteriores, alguém comentou algo e eu quero compartilhar aqui com vocês. O título, né, na edição, não a capa, mas a capa é parecida, né? Foi este: o certificado que brasileiro ou italiano provaria que Franciscon estava mentindo para os Estados Unidos, né? Então assim, isso aqui é algo que eu venho há muito tempo tentando entender por conta de uma tradução equivocada e postei sim alguns vídeos sobre este assunto e esta pessoa comentou justamente sobre isso. Eu vou ler aqui a mensagem dela. Foram várias mensagens, eu vou tentar ser rápido para a gente ganhar tempo. Aí ela escreveu assim, tudo em caixa alta: Carter, ponto. Sobre a tradução do termo Carter, daí 2 pontos. Observo que VC, né, esse linguajar de internet, que você vem insistindo que a possível tradução cognata do termo Carter para a carta constitui, entre aspas, problema de tradução, fecha aspas, na obra de outros historiadores sobre a vida e a missão espiritual do irmão Franciscon. E aqui Franciscon, com M. Lê do engano linguístico de sua parte. Por que eu estou sendo assim, Franciscon com M? Porque assim, ela assina Prof. Marileia. Prof. Marileia. Então assim, quando eu escrevo, eu reviso. Depois vocês vão ver, pelo meu texto ali, a resposta, que não é Carter, é Carty. Então assim, e quando eu analiso as coisas, eu analiso a forma estética, as atitudes das pessoas, baseado assim, na minha formação no mestrado, que foi estética, mas tudo que eu leio na ficção. Isso aqui, ela é uma colega de profissão, né? Prof, depois eu vejo que é da área de humanas, ela disse. Mas assim, as pessoas que já chegam se dizendo, coloca e-mail, coloca nas redes sociais Prof fulano. Se fosse inglês, eu noto assim, teacher Pedro, teacher Marileia, teacher não sei o que. Elas têm peculiaridades nas atitudes. É um orgulho profissional. Porque isso aqui é uma profissão, não é um título. Eu já acho meio pedante quando você vê professor, mestre, doutor, ou mestre, doutor, mas a academia vive disso. O meu canal é Emildo Coutinho, o escritor, porque para mim já muda, Emildo Coutinho, o escritor. Tá, escritor Emildo Coutinho eu já não gosto, e há uma diferença. Eu estou me adjetivando ali primeiro. Eu já prefiro depois. Se eu fosse criar algo relacionado à educação, seria Emildo Coutinho, o professor. É diferente, gente. É diferente. Soa diferente, mas enfim. Tá. Lê do engano linguístico de sua parte. E eu me considero um linguista, gente. A minha formação no mestrado, agora no doutorado, não é diretamente linguística, mas eu li tanto linguística, tanto que... Olha, em vários idiomas eu importei livros, então eu me considero um linguista. E por ter a formação em letras, eu ouso dizer que eu sou. Né? Então vamos lá, ela está falando para um linguista, ela pode ser dessa área também, ela me disse que é um lê do engano, beleza. Lê do engano linguístico da sua parte. Não, a sua tradução por carta não caracteriza um falso cognato, né, do outro. Desculpa, gente. Até porque neste vídeo você mesmo atribui uma pluralidade de possíveis termos à tradução de Carter, como registro, certificado, credencial, mas omitiu a possibilidade também do termo carta, como leitora possa inferir ou não muita coisa, inclusive para que você possa continuar fundamentando uma vaidade infundada cientificamente a outras obras do mesmo objeto de pesquisa.
Dois pontos, o irmão Luiz Franciscon, aqui ela colocou N, mas o objeto tudo em caixa alta. E ainda pode ser mais que isso. Na omissão de outros plurais linguísticos, carta, por exemplo, você tenta desvalorizar o trabalho de quem, de modo científico, como você também deve ter feito no seu livro, foi a fontes, né, aqui o artigo tá... plural deveria ser, a fontes e organizou também com metodologia de pesquisa seu trabalho. Para nós, ouvintes, não é bacana o modo como você tenta desqualificar outros trabalhos, cujo objeto de pesquisa coincide com o do teu livro e com o de trocentos outros historiadores mundo afora, que reconhecem no irmão Luiz Franciscon esse missionário da espiritualidade com que a CCB e outras instituições se firmaram. Então, atribuir juízo subjetivo à tradução de Carter como se falso cognato de carta, o referido termo o fosse, a ponto de julgá-lo como obra com problema de tradução, entre aspas, acaba por despertar em nós, leitores, questionamentos à tua produção. Ela sabe usar bem a crase. O efeito é reverso. Nas ciências da linguagem, numa perspectiva da sociolinguística, os termos registro, certificado, credencial, carta, declaração, ata de ordenação que o Brás emite e certifica poderes de acionato seriam variantes de uma variável Carter, no caso, dentro do contexto da historiografia das obras de Luiz Franciscon, e que você bem observa o quanto essas certificações, Carters, contrariavam esse grande missionário, e que não nos enganemos, em todas as denominações religiosas que supervalorizam a titulação que o termo Carter certifica a homens que não morreram na cruz, inclusive na CCB, Brás divulga lista de futuras ordenações e atas de anciães já ordenados e que são também compreendidos como extensão ao termo Carter, e há tantos outros Carters na CCB, ancião mais velho da macro-região e tal, ancião mais velho do estado, tal e tal. É nessa igreja, e nossa igreja usa Carters com um agravante. Os cargos de ancião na CCB são vitalícios, além de não serem eletivos. O Carter que você ilustra no vídeo, de 1941, trata-se de uma credencial não vitalícia. Qualquer desafeto que saísse do púlpito aos fiéis de uma dada igreja poderiam ser chamados novas eleições e o pregador poderia ou não ser destituído do seu Carter. Ainda assim, o Luiz Franciscon era contrário a eles. Na CCB, por exemplo, o Carter do ancionato é vitalício na forma de papado, inclusive no quesito quem indica. Esta condição tem permitido que alguns desses homens ordenados, esse aqui é importante, ou cartereados, aqui não seria cartereados, que é seria carteados, né? Então ela usou ali a palavra errada, depois eu digo, mas ela não corrigiu. Ou cartereados, né? Acabam trazendo para si os superpoderes que tanto o irmão Luiz Franciscon os temia. Sempre vale lembrar que os verdadeiros obreiros, anciães da CCB, permanecem no reconhecimento de que ainda são servos e não senhores, graças a Deus. Mas isso não é unanimidade no ministério. Então, é sobre todas essas Carters que o missionário e nosso irmão na fé, Luiz Franciscon, temia, e de fato vem ocorrendo desfavoravelmente na CCB e em outras instituições que tiveram no missionário a pedra e o firme fundamento da obra. Por fim, seria interessante você repensar suas avaliações subjetivas e jamais linguísticas no vídeo, como Carter no italiano. Eu falei a verdade, paráfrase, né? Paráfrase é quando você pega a ideia de alguém e escreve. Então, para ela me parafraseando, eu disse isso. Eu falei a verdade. Antes de comentar mais coisas que eu não disse na resposta, eu vou ler a minha resposta, que eu tentei ser breve porque foi assim bem longa dela. Para começar, é carte e não Carter. Carte pode ser carta em casos muitíssimos específicos. Tão específicos que não vem ao caso. Lê do engano linguístico de minha parte? Horas, ainda não concluí meu doutorado em tradução e linguística, mas o que tenho visto até agora ao longo da história, aqui história com letra maiúscula,
Tenho constatado erros crassos que deram sentidos divergentes às informações. Um que me deixou estupefato foi o sapatinho de cristal, entre aspas aqui, da Cinderela, que no original era outro material. Efeito reverso em meu discurso? Horas, deixemos ao leitor decidir. Tenho aqui mostrado, analisado documentos históricos, linha a linha. Enfim, minha cara, sei o que estou falando. Vaidade da minha parte? Horas, conheci vários vaidosos ao longo de minha pesquisa, iniciada em 1994. Não obstante, tais pessoas sempre, usando uma expressão, botam os pés pelas mãos, eventualmente. Não necessito tentar provar que uma suposta vaidade seria desejo de entender, apesar de meus tropeços, que não tenho negado. Quanto ao restante de sua mensagem, espécies de neologismos misturando italiano e português, novamente Eckhart, ou ainda colocando palavras em um suposto pensar de Franciscon, deixarei de lado. Não estou a fim de respostas longas. Todavia, obrigado pelo comentário e sugestões. Continuarei sempre tentando entender essa história o melhor possível. E por fim, sua paráfrase deveria ser, entre aspas, isso corrobora com o que eu tenho dito. Fecha aspas. Isso corrobora com o que eu tenho dito. Gente, aquele certificado corrobora por quê? Traduzir carte, e não é Carter, por carta, ele é tão específico que de fato eu não falei ali os diversos sentidos no italiano. Porque ali jamais mostra a carta, porque somente a carta. E outra coisa, vocês viram que para criticar o ministério da igreja a qual ela pertence, ela coloca a carta de ordenação do ministério no mesmo nível de diploma e formação de pregadores. Era isso que Franciscon não queria. Eu terminei nossa conversa dizendo isso para ela, porque daí ela vem com uma ideia deturpada, porque de início eu pensei, será que ela está defendendo o tradutor que se equivocou de fato e traduziu carta por carta, ou ela está defendendo outro? Daí eu vi, porque ela disse que comprou um livro, não sei o que e tal, e eu vi que ela está defendendo aquele que copiou meu texto. Eu não sei se ela conhece o tradutor. Ela está defendendo aquele que copiou meu texto. E essa questão ali de quem tinha o diploma, o certificado, perderia ali a posição, caso fizesse alguma coisa. Olha, sinceramente, eu não duvido, mas assim, eu não pesquisei esse ramo que tomou aí, essa igreja que daí começou a formar pregadores. Eu fui até uma altura e depois eu parei. Eu não sei, sinceramente, não é o meu objeto de pesquisa. Mas pegar essa atitude e colocar... Você viu que ela disse que a congregação é a mesma coisa e pior, ainda é vitalício, né? O mais velho, o mais... Franciscon era extremamente hierárquico. Tem cartas dele, eu já analisei aqui, falando, olha, o segundo seria fulano, mas como ele morou fora, o outro cedeu para ele. Para mim, até a congregação devia tirar do estatuto dela que não há hierarquia. Entendeu? Daí você vê que é uma pessoa extremamente equivocada, essa prof. E daí vem me dar aula, sabe? Escreve bem até, mas assim, a variação do mesmo tema. Dessas pessoas que... estão com a mente totalmente já contaminada de leituras aí que não condiz. Aí depois ela continua. Gostaria de me ater apenas ao uso e tradução de Carter. Ó, ela não corrige. Não sou historiadora e me fazer entender nesse quesito que a expansão semântica da sua tradução para o português como registro, certificado credencial, carta, ata de ordenação de ancião, no caso CCB, etc, etc, são variantes de uma mesma variável. Mas as variáveis, existe caso específico. Você tem uma variável de sinônimos, mas cada um tem o seu encaixe. Às vezes 2 ou 3 encaixam aqui e ali já não, e muda o sentido. Se ela é tão entendida aqui, ela deveria saber. Por isso que é complexo as traduções. Esse tipo de pessoas, assim, depois a gente vê, uma hora ela fala ali
que ela viu eu defendendo, ser contra aqui a privatização das escolas e tal, e achou que eu fosse tratar os meus pares, que é um linguajar tipo da esquerda, os meus pares, o coletivo, que ela achou que eu ia tratar alguém da academia, por isso que eu deduzi que seria o tradutor, porque quem copiou meu texto não é da academia, e se diz historiador e nem é historiador, e ela diz que eu não sou historiador. Enfim, eu estava tentando entender a quem ela tá defendendo, ou quem ela consumiu o produto, entendeu? Mas enfim, pessoas como ela, militantes, assim, eu até disse para ela, eles têm uma ânsia assim sabe, de falar, sabe, para essa gente de uma esquerda, sabe? Gente, eu me considero progressista, mas eu tento ser, assim, usar um termo aqui, reflexivo. Sabe, não ser aquela coisa pedante, não ver ninguém como coletivo, os pares, usar o linguajar neutro, esse excesso aí que classifica as pessoas, né? O identitarismo, esse tipo de coisa, eu não gosto disso, sabe? Então eu sou bem singular, assim, não me encaixo nem nessa esquerda. Aí eu disse para ela que estava muito ideológico, assim, militante o discurso dela, mas enfim. São variantes de uma mesma variável. E daí esqueceu, né? A melhor colocação. Ali mostra a carta, porque a carta ficou totalmente sem sentido. Carta, sempre deram carta de ordenação aqui no Brasil. Então, historicamente, era algo que ele era contra, que provaria que Francisco estava errado. A carta de ordenação, não. Depois ela até diz que Francisco era contra ordenar, que ele nunca ordenou ninguém. Ela não sabe nada. Ela não sabe nada. Vamos ver aqui. São variantes de uma mesma... Insisto nisso porque vi que você é do curso de letras também. Porque, independentemente se o usuário do português usar macaxeira, aipim ou mandioca, o que importa é que ele está se referindo a uma determinada leguminosa. Nada a ver. Nada a ver. Não são vocábulos para dizer a mesma coisa em dialetos diferentes do português brasileiro. Não tem nada a ver, gente. Ali foi uma tradução equivocada. Não é a melhor tradução, era certificado. O produto era outro. Uma carta, um certificado, um certificado de curso, tem todo um contexto histórico também que ela deixa de lado. E ela não sabe nada. Inclusive da linguística e do próprio português aqui. Sabe? Fazendo o samba do crioulo doido. O significante material e sonoro pode variar, mas o significado não. Por exemplo, o termo aipim, assim nomeado na minha região. Então, eu entendo que a observação que o irmão Luiz Francisco faz é uma observação de vanguarda, sabe, de muita luz. Ele alega não ter feito nenhuma nomeação, não ter deixado nenhum ou nenhuma carter nas igrejas que ele fundou junto a outros servos. Ele sempre tem esse cuidado ele sempre teve esse cuidado de não atribuir a si o que compete apenas a Cristo. Nem no Brasil, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos. Gente, ela não entende nem do cristianismo. De ordenação. Ela não entende de ordenação. Franciscão ordenou pessoas, depois eu digo isso a ela. Não há nenhum cárter de seu próprio punho que viesse a delegar superpoderes a nenhum pregador, barra ancião, barra cuidador, barra cooperador, barra pastor. Nomes não importam. Nomes não importam. Aqui é até um desconhecimento bíblico, né? Bom, se quem desconhece o cristianismo, desconhecimento bíblico dos termos ali usados, né? Ele diz que não há nenhuma cárter que mostre que ele esteja faltando com esta verdade que ele defende num referido documento. Sim, é esse documento do qual eu estou falando. Exatamente. Tá, por que você citou? É justamente o documento que eu já falei. Nossa, como ela está confusa. Então, né, ó, eu vou ler para vocês, né?
Ele diz que não há nenhuma Carter que mostra que ele esteja faltando com esta verdade que ele defende num referido documento, mas ele ordenou vários anciãos. Você está querendo dizer que talvez não houvesse carta ali de ordenação? Isso nem vinha ao caso. Lá era formar pregadores. Você está pegando uma realidade do Brasil e atrelando-a lá em 39. Você está tentando pegar as duas realidades e dizer que ele era contra as duas. Sendo que ele continuou até 64, quando ele faleceu, vindo ao Brasil e tal, deu um skiporocó que foi solucionado, resolvido sobre a questão da administração, a questão do estatuto que ele pediu para refazer. Então não fala o que você não sabe. Né? Então o que importa é que cada historiador signifique o que o termo Carter, olha, insiste em Carter, parece que, né, não viu o que eu escrevi? O que o termo Carter significa nas palavras do irmão Luiz, e que entendam que não há, nem havia de fato nenhum documento que delegasse essas nomeações por parte do irmão Luiz. Nada a ver. E pelo traçado histórico, porque foram passando os estatutos, o Brás foi concedendo cartas e mais cartas. Por isso contribuiu para que os anciãos da CCB fossem assumindo superpoderes nas suas igrejas e em suas cidades, com direito a palavras pesadas, destituídas de caridade via púlpitos. Não estou falando que somos perfeitos, né? Mas olha a mistura que ela está fazendo. E este aval do Brás trouxe mais estragos à obra do que uma simples carta do passado. Registro, certificado, credencial, carta, ata de ordenação de ancião, certificate, criticada pelo irmão Luiz. Gente, ela misturando, né, as duas realidades, colocando no mesmo patamar. Então, por que ele não rompeu com o Brasil? Ou você deve achar que ele rompeu. Você é a pessoa que deve achar que ele rompeu, né? Agora, um bom entendedor iria perguntar: ele nunca rompeu com o Brasil. Nada a ver aquela realidade de formar pregadores com certificado. Nada a ver. Aqui era ordenado. Aqui não tinha um curso, uma formação formal, né? Meio redundante, uma formação formal. Não tinha. Nada a ver. A CCB vai ter que revisitar a sua história estatutária de 50 a 80 anos para encurtar as distâncias entre a nossa igreja atual, a Igreja de Cristo, a que o irmão Luiz Franciscon se dirige nos documentos históricos do Evangelho de Cristo. Tá bom. Então tá. Porque os primórdios do cristianismo são atemporais: caridade, fé, esperança e amor ao próximo, próximo de todos os credos, de todos os votos, independentes quem vota num ou noutro governo. Em relação à política, né, posso até concordar, mas próximo de todos os credos? Não há só uma doutrina? Próximo de todas as escalas e escolhas sociais. É por isso que ela achou que eu jamais ia criticar, porque ela é toda inclusiva, né? Ela é toda, provavelmente ela é militante mesmo, de esquerda, entendeu? Esse tipo é um pensar bem de esquerda. As Carter significam delegações de superpoderes concedidos por homens que os institucionalizaram via Brás. Agora você está fazendo analogia e ligando, está forçando, né? Por vezes a CCB está mais para os Carters do que para Cristo. Por muitas vezes até. E por que esse desvio de rota do Brás não abala a nossa fé? Porque estamos com Cristo e Ele em nós. Porque sentimos Cristo e essa presença dele em nós ninguém atira. Isso eu concordo. Então o problema de tradução de Carter, que não é de fato o problema de tradução, falou a voz da sabedoria. Depois o arrogante sou eu. A diferença é que ela só comenta, né? Eu gravo o vídeo e falo.
fica nas insignificâncias das insignificâncias para nós, leitores da história da vida do nosso irmão Luiz Franciscon. Bom, daí eu escrevi, está totalmente equivocada. Franciscon ordenou vários anciãos no Brasil. Era contra formar pregadores. Aí ela parou de falar. Mas ela escreveu várias coisas, gente. Várias coisas. Ah, tá. Olha essa aqui. Outra observação. Temos 4 evangelistas que escrevem sobre o mesmo objeto. Cristo, nascimento, morte e ressurreição. Qual deles traz mais completude? Depende do objeto de leitura de cada leitor. É assim o fazer científico. Os olhares para um mesmo objeto são plurais. E também nenhum dos evangelistas fica trazendo louros para seu evangelho. Lucas não diz que o evangelho segundo Mateus tem problema de tradução. Ou que eu falei a verdade porque eu usei a tradução de hebreu e não do grego para o latim. Por exemplo, aqui ela pega o levantar histórico e compara com os evangelhos. Eu trouxe aqui o contexto bíblico, porque o público que busca o objeto em questão, Luiz Franciscon, lê as escrituras e vai entender melhor que o juízo subjetivo a uma obra em nada soma ao conhecimento do leitor. Tá. Eu concordo em partes aqui, mas veja bem, foi um equívoco, tanto que eu não entendia que carta que era essa, mostra a carta, porque somente a carta. E eu já vi pessoas tentando analisar e eles pulam, porque tinha uma carta lá. E daí eu fui buscar no inglês, ali confirmou, certificate, é o certificado. Né? Você chega numa escola, vai lá na sua faculdade e fala lá na administração que você veio buscar a tua carta de formatura. Chega e fala, vamos fazer, viu, se você estiver ouvindo, certamente você vai ouvir, chega e fala, eu quero buscar minha carta de formatura. Vê se a pessoa não vai, a carta, a declaração de conclusão, ela vai ficar confusa, porque o certificado é diploma, e o certificado ainda vem antes, depois do diploma. Então, você fez aqui maior confusão, misturou tudo para defender a sua ideia equivocada. Daí eu escrevi, está confundindo as coisas em virtude de ideologia. Aqui foi antes daquele último. Aqui não está a sequência, mas não faz sentido. A ordem aqui dos fatores não altera o produto. Está confundindo as coisas em virtude de ideologia e militância cega. Eu não sou assim. Não trago louros a mim. Apenas desvendo equívocos. Então, é uma prof, né, que quando eu escrevi a primeira ali, acho que ela achou assim, né, que daí eu estava mais suscetível às ideias dela escreveu isso. Tenho vontade de ler teu livro também, eu vou ler. Faz apenas 3 meses que li sobre o irmão Luiz Franciscon via outro historiador. Aqui que eu falei, eu sei então de quem ela lê. E consegui entrar no túnel do tempo com ele. Se ela absorveu aquilo que ele fala lá, ou ela ficou assim, ou corroborou para o jeito que ela pensa, esses equívocos aí. Né? Consegui entrar no túnel do tempo com ele, repassei a leitura para meu esposo, comprei um novo exemplar para um familiar que esteve de aniversário em outubro. Quero mais leituras sobre esse objeto. No Google achei teu livro também, fui te ouvir no YouTube e gostei de muita coisa que você fala, exceto do que já mencionei. Observo que você foi muito polido e solidário com seus pares professores ao participar de uma manifestação contra a venda do prédio de uma escola pública. Não é a venda do prédio, é a privatização aqui das escolas, mas beleza, ela não é do Paraná, não há como não se indignar. Enfim, eu esperava esta mesma polidez com os pares no ofício da historiografia também, o que não ocorreu. Então meu comentário foi longo, mas ele é bem recortado, bem específico. Não subestimar o ofício de nossos pares jamais. Nossa, né? Depois sou eu, né? Eu sim sou. Dá. Entendi, aí eu tinha escrito. E mais uma vez agradeço o seu comentário. Não obstante, como falei, pesquiso
há exatamente 3 décadas. Este pesquisador e tradutor, mais pontualmente, conheci nos Estados Unidos em 2001, né, o tradutor. Eu já tive minhas impressões naquela época, narradas no livro Esclarecimento dos Novos Atos. Fui até rever o vídeo para me lembrar do que falei. Em nenhum momento fui mal educado ou agressivo, apenas sincero, e sinceridade faz parte de meu caráter, talvez até demais. É difícil agir de outra forma. Quanto ao outro que copiou meu texto na primeira edição, o livro dele, né? Acredito ser essa sua leitura e aquisição, é outra história. Tenho pegado pesado porque já sofri isso no jornalismo e confesso que é doloroso. Porém, tenho tentado manter a ética e aqui mencionar o equívoco na tradução fazia-se pertinente, assim como nos outros vídeos. Afinal, foi um bom tempo tentando entender o que estava equivocado. E carte, como carta, foi sim um equívoco. Apesar de eventualmente ser cognato, espero que leia meu livro, ou os livros, e me entenderá melhor, acredito. No fundo eu não acredito, a pessoa já vacinada aí com a mente. Só que assim, você viu, uma militante de esquerda da nossa igreja achou que eu fosse assim, meus pares, vamos aqui. Até porque quem copiou meu texto não é meu par, e ele não é historiador. Ele não é historiador, ele copia texto. Agora aquele outro ali, que é acadêmico e tal, poderia ser, eu conheci ele em 2001. E no livro Esclarecimento dos Novos Atos eu falo, eu coloco os e-mails que nós trocamos, as traduções que nós falávamos em inglês, e ali eu tive já uma impressão dele. Agora, por conta disso, eu não vou mencionar uma tradução equivocada? Tá? Na edição eu não vou colocar os e-mails aqui para as mensagens, enfim, mas vocês podem ler ali os comentários no vídeo, o link do vídeo eu vou colocar. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Franciscon era contra formar pregadores, ele ordenou sim pessoas no Brasil, com carta ou sem carta, não importa, ele ordenou, havia e há hierarquia, embora o nosso estatuto diga que não. Franciscon sempre defendeu a obra no Brasil, ele não concordou com formação de pastores em 39 na igreja lá, por isso ele se retirou quando eles criaram esse concílio, porque estavam indo de igreja em igreja lá pregando e causando confusão. No Brasil sempre teve essa, você viaja, prega, visita e tal. Porque se tivesse dado problema, como deu alguns problemas, ele pediu para o Joaquim Alves vir da Bolívia, aqui no Paraná, para resolver questões assim que estava pegando fogo, aqui os tópicos de ensinamento que na época o Paraná fazia os seus. Então assim, gente, vem uma pessoa falar com alguém que tem 30 anos de janela. E eu sou arrogante. E eu sou linguista. Quando eu vi que problemas de má tradução acontecem anos antes de Cristo, eu fiquei surpreso. Aprendi muito nesse doutorado e aí vem uma prof falar isso aqui. É demais, né? Nos vemos na próxima e até mais.